Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson da Universidade Federal de Ouro Preto e nós estamos na terceira videoaula sobre o texto O Cristianismo nos séculos XVI e XVII do professor Adriano Cerqueira. Na primeira videoaula vimos a crise da cristandade e a reforma de Martinho Lutero. Na segunda, a reforma de João Calvino. E agora a gente fala da terceira e última parte do texto, que é a chamada Contra-Reforma. Evidentemente, com a crise gerada com a Guerra dos 30 Anos nos países germânicos e com as ideias de João Calvino sendo apresentadas e difundidas em vários lugares, a Igreja Católica evidentemente reagiu, né? E aquilo que ficou conhecido como Contra-Reforma, tá, ela se dá fundamentalmente com a instalação do chamado Concílio de Trento, uma cidade na Península Itálica. Tá? E o que a gente tem nesse Concílio de Trento? Primeiro, das várias medidas que foram tomadas, a gente seleciona 3, ou melhor, 4, na medida que tem uma que vai aparecer depois, mas como reflexo do Concílio de Trento, que são as seguintes. A primeira, a recusa a aceitar a predestinação. A Igreja Católica percebe claramente que entre Lutero e Calvino ameaça mais. Tá? Calvino era muito mais ameaçador nas suas propostas, nas consequências de suas propostas, do que propriamente Lutero. Né? Tanto que pouco a pouco a própria Igreja vai até cedendo na tradução da Bíblia para outras línguas, para as línguas nacionais, etc. Mas isso, enfim, o argumento de Lutero poderia ser muito bem administrado. Tá? Agora, Calvino não. A ideia da predestinação gerava um outro tipo de comportamento nas pessoas que era inadmissível na Igreja Católica, para a Igreja Católica. O que significa que no Concílio de Trento, no processo de Contra-Reforma, a Igreja Católica vai jogar um peso tremendo na ideia de que não, as pessoas não estão predestinadas, tá? Em primeiro lugar. 2, é possível sim que eu, por meio de pensamentos positivos, de orações, possa salvar o outro. Ou seja, é possível sermos solidários, ao contrário do modelo que nós aqui estamos chamando de individualista, que é o modelo calvinista, tá? E que, portanto, essa recusa era total e absoluta. Tá? Numa tentativa de controlar os seus membros, o Concílio de Trento também decide sobre a residência obrigatória para os prelados, ou seja, os padres passariam a ter, de fato, um abrigo, né, e que estaria dentro dos termos da Igreja Católica, coisa que não existia até então. E, por fim, aquilo que o Lutero tanto criticou, que era o pagamento das indulgências, né, de vendas de pedaços da cruz de Cristo ou de qualquer coisa do gênero, isso praticamente foi encerrado com a Contra-Reforma, com o Concílio de Trento. Muito pouco sobrou desse processo que, de fato, era escandaloso. Tá? Agora, de todas as medidas da Contra-Reforma, uma que não aparece no Concílio de Trento, mas está dentro do cenário da Contra-Reforma, foi a criação na Espanha, de pouco tempo depois do concílio, da Companhia de Jesus, pelo padre Inácio de Loyola. Tá? A Companhia de Jesus, mais conhecida como jesuítas. Tá? Ora, o jesuitismo, ele talvez seja, a médio e longo prazo, um impacto mais profundo e mais recompensador da Contra-Reforma, na medida em que a Igreja Católica deu carta branca para a Companhia de Jesus agir, particularmente no assim chamado Novo Mundo, nas Américas, e, consequentemente, tentar preservar aquilo que ela... preservar não, estou usando a palavra de forma errada. Resguardar, acho que fica melhor, né, um território que ainda não havia sido, digamos assim, impregnado pelos reformistas, pelos protestantes. Tá? De qualquer modo, esse cristianismo dos séculos XVI e XVII, ele acabou mudando completamente a face da cristandade, mudando completamente o comportamento das pessoas, e hoje, 5 séculos depois, a gente percebe até que várias das propostas, seja de Lutero, Calvino ou da própria Igreja, elas acabaram se misturando, e a gente pouco ou nada consegue até diferenciar
a tentar encontrar uma essência que as distingua ainda. Mas, de qualquer maneira, naquele momento foi uma grande ruptura, talvez uma das maiores da Idade Média em relação a tudo aquilo que viera antes com a Idade Média e a Antiguidade. Muito obrigado a todos e até uma próxima videoaula.